Fala, titionautas, titiomática na área, para estar fazendo aquelas trocas de conhecimentos matemáticos. Até porque eu estou sedento por essas informações. O assunto de hoje vai ser sobre geometria. Mas antes de começar, será que há alguma piadinha sobre a aula de hoje? Sim, e é um pensamento do dia. E aí o que acontece? Tinha uma reta paralela junta da outra. Estava uma do lado da outra. Até que uma solta o seguinte pensamento: que pena, a gente tem tanta coisa em comum, mas a gente nunca vai se encontrar. E é com essa ideia que a gente vai estar trabalhando hoje. Até porque o assunto que a gente vai estar tratando em sala é sobre as retas paralelas cortadas por uma transversal. Porque com essas retas a gente tem a mesma inclinação, mas elas não têm ponto em comum. Então, uma reta paralela não tem ponto em comum com outra. A única coisa que a gente consegue afirmar é que essas retas paralelas, elas apresentam a mesma inclinação. E por isso, a gente acaba encontrando coisas em comum. Ou por isso do meu pensamento. Elas têm tanta coisa em comum, mas elas nunca vão se encontrar. E é por isso que a gente vai estar trabalhando. E com isso, vamos ter ângulos. E essa formação de ângulos, a gente vai ter uma correspondência. Ou vão ser ângulos congruentes, ou a gente vai acabar encontrando a medida de 180. É o que a gente vai ver na aula. Só que para a gente começar, a gente tem que estar tratando aqui da questão do teorema. E o teorema das retas paralelas, ele acaba afirmando que duas retas paralelas cortadas por uma transversal sempre vai determinar ângulos correspondentes congruentes, ângulos alternos congruentes e ângulos colaterais suplementares. É com essas medidas que a gente vai estabelecer. Só que o que eu estou trabalhando aqui com vocês é a recíproca, porque todos os exercícios que a gente tem na literatura é para a gente ver já o quê? Com retas paralelas, como é que eu determino valores de ângulos? Por isso que eu já começo com duas retas paralelas. Mas, na realidade, o teorema ele fala assim, que quando eu tenho duas retas e essas duas retas é cortadas por outra, e se tiver ângulo correspondente congruente, ângulo alterno congruente e ângulo colateral suplementares, é porque aquelas duas retas elas são paralelas. Só que a gente vai trabalhar o contrário. Se as retas já são paralelas, a gente já tem algumas medidas, que é o dos correspondentes, o dos alternos e o dos colaterais. É por isso que a gente está falando do teorema. Então, vamos ver na prática como é que funciona? Então, olha só a situação que temos aqui. Então, a gente tem ali duas retas paralelas, R e S. Essa é a primeira condição. Então, a primeira observação que vocês vão ter que ver é se as retas já são paralelas. É o que a gente já está vendo ali no quadro ao lado. Ele está falando assim, ó, reta R e S são paralelas. E o símbolo que a gente trata sempre é R, duas barrinhas S. E aí a gente já sabe que elas são paralelas, então as medidas que tem numa reta R também vão estar aparecendo na reta S. É o que a gente está vendo lá, ó. 106, 106, 74, 74, 74 embaixo, 74 embaixo, 106 embaixo, 106 embaixo. Então, a gente já viu que tem retas paralelas. Olha o tanto de coisa em comum que elas têm ali em relação aos ângulos. Só que, além disso, a gente vem ali e traça uma reta T. A reta T, ela a gente chama já o quê? De transversal às retas paralelas. Transversal é aquela reta que corta outras para ter ponto em comum. Então, o ponto em comum ali da T com a R é o ponto F, em relação de T com S é o ponto I. Então, essa é a reta transversal. E quando a gente traça essa transversal, a gente vai ter medidas de ângulos opostos pelo mesmo vértice e ângulos suplementares. É com essas duas relações fundamentais que a gente vai estar abordando o conceito de correspondente e de alterno e também, para finalizar, a parte de colateral. Então, é isso que a gente vai abordar. Então, quando eu traço ali, a gente vai ver o ângulo 106 em cima e o outro 106 embaixo. Eles são opostos pelo mesmo vértice. E a gente tem na matemática que todo ângulo oposto pelo mesmo vértice, ele sempre vai ter a mesma medida. É o que a gente vê com 106 e 106. Só que, além disso, a gente vê que tem um 74. E esse 74, ele está ao lado do 106, formando meia volta. Por isso que a medida ali do lado do 106 tem que ser 74, para dar 180, 180.
Que aí vai dar o quê? 180, 180, 360. Já era uma música que a gente cantava na minha época. E aí a gente vai estar abordando isso daí, para dar a volta completa. E aí o 106 com 106, eles vão ser opostos pelo mesmo vértice, e o 74 com 74 também vai ser oposto pelo mesmo vértice. Só que, além disso, o 106 com 74, eles são ângulos que formam meia volta. Como forma meia volta, tem que dar 180. E 106 mais 74, na minha época, era igual a 180. E ainda continua sendo. Então, acreditem nisso. E essa relação de OPV na reta R, ela também vai ser observada na reta S. E, além disso, a gente vai ver que entre a reta R e S, a gente tem uma região interna, é o que a gente está vendo ali. E a região interna é aquela que está entre as duas retas, R e S. Então, essa região interna, ela vai ser abordada principalmente para a gente estar falando de ângulo alterno e para estar falando também de ângulo colateral. Tá bom? Então, com essas informações, a gente vai partir. Então, por ser OPV e por ter ângulos suplementares, ou os ângulos que a gente vai estar falando ali são congruentes, ou os ângulos que a gente vai estar falando tem que dar 180 graus. É o que a gente vai estar abordando agora. Por exemplo, nessa imagem, a gente já vai ver ângulos correspondentes. E a palavra correspondente, ela quer indicar que está na mesma posição e do mesmo lado. É o que a gente está vendo ali, ó. A primeira relação que a gente tem na tabelinha é o ângulo A e E. O A e o E têm a mesma cor, e aí a gente vai ver como ele está na mesma posição em relação às paralelas, e se eu pegar a reta S e colocar em cima da R, a gente vai ver que ele vai ter a mesma abertura, os ângulos A e E. Então, eles vão ser congruentes. Eles estão em cima das retas paralelas, e, além disso, estão do mesmo lado da transversal. Por isso que eu estou falando de correspondente. Correspondência é aquela medida igual em relação ao mesmo lado e à mesma posição. Além disso, a gente tem o D e o H. O D está embaixo da paralela e o H também está embaixo da paralela e do mesmo lado da transversal. Por isso que a gente fala que é correspondente. Além disso, do outro lado da direita ali, o lado da direita, a gente tem o B e o F, porque está em cima, direita, direita. E o C e o G. O C está embaixo e o G também, e do lado direito. Então, a gente está falando desses ângulos correspondentes, e como a gente viu aqui no teorema, o teorema ali ele fala que ângulos correspondentes, eles vão ser congruentes, ou seja, eles vão ter a mesma medida. É o que vai acontecer aqui, ó, com o ângulo de 106 do lado esquerdo. O ângulo 106 está lá em cima, e o ângulo 106, ele também está ali em cima. E do mesmo lado, que no caso é do lado da esquerda. Agora, a gente vai estar falando dos ângulos alternos, porque o teorema ele falou primeiro dos ângulos correspondentes. Então, em segundo, a gente vai estar falando dos ângulos alternos. Só que os ângulos alternos, eles são divididos em ângulos alternos internos, alternos externos. Como eu já havia dito aqui antes, ó, a parte interna é a que está entre a reta R e S. E aí a gente vai ver ali que tem um alterno interno. O alterno interno é que o próprio nome já está falando, é alterno. E o que está alterno está trocado. Então, um vai estar embaixo, outro em cima. Um vai estar do lado esquerdo, o outro vai estar do lado direito. Então, é isso que a gente vai estar vendo ali. Ó. Olha o ângulo D e o F. O D e o F, ele está lá, o D na parte de baixo do lado esquerdo. E já o F, ele está do lado direito e em cima. Então, eles estão alternados. E aí a gente já viu lá no teorema que ângulos alternos são congruentes. Então, ali, ó, eles vão ter as mesmas medidas. O D e o F têm a mesma medida. Além disso, a gente tem o C e o E. O C e o E, o C está embaixo e o E está em cima. O C está do lado direito e o outro está do lado esquerdo. Só que eles vão ter as mesmas medidas. Até porque ângulos alternos são congruentes. Como eu havia dito, não se esqueça que é obrigatório falar que ângulos alternos são congruentes. É obrigatório, é obrigatório. Não deu pala no seu computador, não. Sou eu mesmo para repetir, para vocês não esquecerem que ângulos correspondentes são congruentes e ângulos alternos, eles também são congruentes. Só que, além disso, de ter a parte interna, onde a gente consegue observar, se eu vim ali do D para o F, acaba formando um Z, que é o Z de Zorro que a gente encontra por aí.
Quando formar o Z de Zorro, a gente tem ângulos alternos internos. E essas medidas sempre serão iguais. As medidas serão iguais. Então, você nunca, e não se esqueçam aí, ó, don't forget, que não podemos falar que ângulos e lados são iguais. A gente fala que ângulos e lados apresentam as mesmas medidas. Ou melhor, a gente fala que ângulos são congruentes. Além disso, a gente tem ângulos externos. E aí, quando a gente fala de ângulos externos, é que eles estão fora da região interna ali das retas paralelas. RS, a gente tem uma região que é interna. E o A e o G, a gente vê que eles estão trocados em posições diferentes e lados diferentes. Então, a gente fala que é alterno e é externo porque está fora. Além dele, a gente tem o B e o H. E aí, eles também vão ser congruentes, assim como os alternos internos. Só que o que acontece é que um está dentro das paralelas e o outro não. Tá bom? Então, fica com essa informação. E aí, a gente acaba finalizando de ângulos colaterais. E ângulos colaterais, como a gente viu lá no teorema, são aqueles ângulos que são suplementares. Porque se eu pegar ali a reta S, olhando para a primeira imagem, e colocar em cima da R, a gente vai ver que o E vai ficar lá em cima do A. E o E e o A, eles são iguais. Só que eles vão estar ao lado, formando meia volta. E como forma meia volta, a gente fala que são suplementares. Tá bom? Então, aqui a gente vai falar que o D e o E, eles estão do mesmo lado da transversal. Só que em posições diferentes, tá bom? Os colaterais, eles estão do mesmo lado da transversal, só que em posições diferentes em relação à paralela. Enquanto que o D está embaixo, o E está em cima. O D e o E, quando eu coloco ali na soma, vai ter que dar 180. É o que a gente vê bem aqui, ó, nesse exemplo. Olha o 74 e o 106 do lado esquerdo e na parte interna. Então, do lado esquerdo, a gente tem o 74 e o 106. Ali, se eu somar, vai dar 180. Por isso que eu estou falando para vocês que ângulos colaterais, eles são ângulos suplementares, tem que dar 180. Além de ter o D e o E na parte interna, a gente também tem o C e o F. Eles estão do mesmo lado da transversal, só que em posição diferente. E se eu pegar o F, ele vai ficar lá no lugar do B, porque ele está na paralela. E paralela na mesma posição são correspondentes que têm o mesmo valor. Então, F e B têm valores iguais, medidas iguais, e quando eu somo B e C, dá 180. E o F também é igual ao B, então a gente chega nessa conclusão, que C mais F vai ter que dar 180. É o que a gente vê aqui também, ó. 106 do lado direito e 74 do lado direito, na parte interna. E se eu somar, vai dar 180. E aí a gente finaliza falando dos ângulos colaterais externos. Ao invés de estar trabalhando com essa parte por dentro das retas paralelas, tem os ângulos lá por cima, que é a parte externa das paralelas. E aí a gente tem a primeira relação, que é do A e do H, que está do mesmo lado, só que um está em cima e o outro está embaixo. E o outro, que é o B e o G, que aí eles também vão ser suplementares. E aí, se eu somar, vai ter que dar 180. Só que aqui eu estou falando de teoria, e é importante a gente trabalhar com essas retas paralelas num software, que é o GeoGebra, da geometria. Então, é o que a gente vai estar vendo aqui também. Então, olha o que vai acontecer. A gente abre o GeoGebra, e no GeoGebra a gente tem uma parte que é o da geometria. A parte da geometria a gente vai clicar e vai procurar, ó, da geometria. Aí vai abrir uma segunda aba, que aí vai estar apresentando da geometria. E o GeoGebra, ele tem uma malha quadriculada. Só que eu não vou querer o eixo, eu só vou deixar a malha quadriculada para a gente estar trabalhando com as retas, para vocês olharem aí. Então, abrindo aqui a tela, a gente vai estar vendo isso daí e a gente vai construir primeiro as retas paralelas e depois a gente vai colocar uma transversal. E, em seguida, a gente vai ver se tem medidas iguais ali em relação aos ângulos. É o que a gente vai estar fazendo. Então, a gente vem aqui em configurações e aí a gente vai exibir a malha, até porque ela não está exibindo. Então, a gente exibe a malha principal, vem aqui em mais, para deixar tudo aberto aqui para a gente estar trabalhando. Então, esse é um software da matemática que trabalha as questões da geometria e também a parte de gráfico, de funções. Só que o que a gente vai estar mexendo aqui é a parte da geometria. Então, o primeiro passo é localizar uma reta. Então, a gente vai ter que construir aqui retas paralelas. Então, a gente vai pegar aqui, ó, marcar uma reta paralela. E aqui ele vem te falando, ó, selecione 2 pontos ou 2 posições. Então, eu vou selecionar
2 pontos na malha. Pronto. Ao selecionar, a gente vai ver ali que formou uma reta. E a partir dessa reta, a gente vai fazer uma reta paralela a ela. Então, tem um recurso aqui, ó, reta paralela. Aí a gente clica. E para a gente ter uma reta paralela, olha o que a gente vai ter que fazer. Selecionar primeiro um ponto. Então, eu vou selecionar aqui um ponto, ó. Selecionei esse ponto. E em seguida, eu vou clicar na reta. Ao clicar aqui na reta, ó, aparece a paralela aquela lá, de cima. Então, agora a gente já tem duas retas paralelas. Só que o teorema ele fala da reta transversal. Então, em seguida, eu vou construir uma reta transversal. E a reta transversal aqui, ó, pega a reta, aí eu escolho um ponto e eu vou escolho outro ponto. Vou escolher aqui, ó. Pode escolher qualquer ponto. Pronto. Aí tem a transversal. E nessa união vão formar os ângulos que eu havia falado para vocês. Só que para formar ângulos a gente precisa de 3 pontos para cada ângulo. E como a gente tem 4 ângulos aqui em cima, aí eu vou marcar esse ponto, que é o ponto de encontro, e também eu vou marcar esse outro ponto. Pronto, a gente tem ali os pontos de encontro. Tá bom? Com isso daí, agora a gente vai fazer o quê? Medir, colocar outros pontos para fazer os ângulos. Só que aqui em cima a gente tem 3 pontos e aqui embaixo não tem, está faltando. Então eu vou marcar outro ponto. Para marcar um ponto, a gente vai bem aqui, ó, seleciona o ponto. Selecionei, vem aqui na reta e marco. Pronto, aí já tem outro ponto. Aqui nessa reta também está faltando um terceiro ponto para a gente estar trabalhando com ângulos. Aí a gente vem aqui no recurso, ó, existe aqui um recurso para medir ângulos. Então a gente clica em ângulos. Em seguida, para formar um ângulo, eu preciso de 3 pontos. Então eu venho aqui, ó, ponto A, ponto F e ponto D. Aí ele vai te falar ali o valor do ângulo que a gente tem. Só que o ângulo ficou escondido. Como ele ficou escondido, a gente vem aqui para mover. A gente clica na setinha e depois a gente seleciona só para sair o ângulo dali, ó, para ele ficar nítido. Depois disso, eu vou marcar os outros ângulos. Então, eu volto aqui no recurso de ângulo, para medir ângulo. Então, eu volto aqui, ó, ângulo F, só que esse é o vértice, aí não pode. Então, a gente volta aqui, só um minuto, vamos mover, pronto. Só para sair lá do comando. Agora, a gente vai voltar para medir o ângulo. E para medir o ângulo, a gente começa com uma extremidade, vai no ponto do meio e vai no outro ponto. Pronto. Oh! Então, a gente viu ali que tem valores iguais. As medidas são iguais. Ou seja, os ângulos já são o quê? Congruentes. Aqui ele está fazendo uma medida exata que o ângulo não deu quebrado, tá bom? Não tem problema nenhum. Aí, em seguida, eu vou lá também na setinha, no mover, para deixar o ângulo aqui fora, ó, só para mover o ângulo, para ficar nítido. Pronto. E esses dois ângulos aqui é o que eu falava para vocês, de ângulos opostos pelo mesmo vértice. E ângulos opostos pelo mesmo vértice, eles sempre vão apresentar medidas iguais. É o que a gente está vendo aí. Só que além desse outro ângulo, a gente vai ver o ângulo DFB. Aí, para isso, eu vou medir. Então, eu volto aqui em ângulo. Clico na extremidade, clico aqui no F e clico no B. 74,1. E quando eu somo 105,9 mais 74,1, a gente vai ver que dá 180. Aí eu movo aqui para ver. 109,1 mais 105,9 mais 74,1, ao somar os dois, voltando aí, né? Desculpa. 105,9 mais 74,1, ao somar os dois, vai dar meia volta, que vai dar 180 graus. Só que tem um ângulo oposto pelo vértice ali embaixo. Então, eu vou medir de novo. Ó. Como ainda estava lá clicado em medir ângulo, então eu clico no A, no F e no H. Só que eu não tinha colocado o comando. Então, eu vou aqui, ó, clique em ângulo, aí ele vai clicar, ó, A, F, H. E aí ele vai dar o mesmo valor. Só que para movimentar o ângulo, eu tenho que mover, tá bom? Se passar em cima lá, ele não obedece o comando e acaba bagunçando a ordem.
E se eu quiser, ó, eu posso deslocar o ponto F. Quando eu desloco o ponto F, aqui, ó, eu posso ir mexendo para achar uma medida exata. Aí eu vou mexendo, ó, vocês vão vendo que eles vão apresentar valores iguais. Aí eu vou mexendo até chegar a algum valor exato. Que aí eu posso ir deslocando. Tem que ser bem preciso. Olha aí, ó, pronto. Ao mexer ali, ó, a gente vê que deu os ângulos exatos. E essa inclinação, por ter duas retas paralelas, eu falei para vocês, por ter a mesma inclinação, o que tem em uma também vai acontecer em outra. É o que a gente vai ver agora na outra reta. Olha o que vai acontecer, então. Vamos medir, né? Então, a gente vem ali, ó, em medições, no canto aqui esquerdo, clique em ângulo. Aí vai em C, em G e em E. Aí, se vocês verem, ó, deu 73 graus. Aí a gente mede também no outro. H, G e I. Também deu 73. Daqui a pouco a gente arruma. A gente já viu ali os ângulos opostos. Aí a gente vai, em seguida, visualizar o outro ângulo, que é o ângulo aqui, ó. Vou lá em ângulo, ainda está lá selecionado, em C, G e H. Que aí deu 107, o E, o G e o I, que também deu 107. Então, com essas relações, é o que a gente vai ver. Com isso, eu vou lá agora em mover. Aí eu vou clicar aqui, ó, em mover para ver os ângulos. Então, tem esse ângulo, ó, eu puxo aqui, ó, 107, deu igual ao de cima. Aqui, 73, também deu igual ao de cima. 107 porque está oposto, e aqui o 73. Aí a gente só desliza aqui, ó. E vocês vão vendo, ó, que vai mudando e vai dar sempre o mesmo valor. É a relação que a gente tem para ângulos. Vou colocar o ponto E aqui, que vai dar os valores do que a gente tinha lá em cima. A gente pode deslocar para baixo de modo a ter também os valores, para ficar com do tamanho igual. Aí eu só mexendo para dar o valor exato. Pronto. Que aí vai ficar o mesmo valor lá de cima. Aqui as medidas elas não estão exatas, não tem problema nenhum. E aqui é só para a gente ver que tem valores com medidas iguais. Aqui, ó, pronto. Quase. Aí. Tem que ser aqui igual cirurgia. A gente tem que ser preciso para dar os valores. E aí a gente mediu exato, ó. 108, 108 em frente. 108 embaixo, 108. Então, tanto em cima como embaixo, tem os valores. Então, vocês estão vendo que as retas paralelas, por ter a mesma inclinação, a gente vai ver esses ângulos com medidas iguais. Aí a gente vê 108 mais 72 dá 180. Aqui embaixo também tem 72 e 108 por dentro, que também vai dar 180, ou os valores são iguais. Tá bom? Aí o que eu quero mostrar para a gente finalizar a aula de hoje é que se eu pegar essa reta paralela aqui, ó, tem que clicar em mover. O ângulo de baixo, ele acaba coincidindo com o outro. Então eu clico aqui na reta e eu vou mover aqui a reta. Seleciono aqui, ó, para mover. Pronto, aí escolhe aqui um ponto. Que eu vou deslocar aqui. Clicando. Ele não está movendo. Então, o que vai acontecer? A gente pode pegar essa reta aqui de baixo e jogar ela lá na de cima. E aí a gente vai ver que vai ter a mesma abertura. Tá bom? Então, a aula de hoje é sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. E aí a gente finaliza, então, com essas informações. Até porque a matemática, ela é tudo, né? Ela é TEC. E com essas informações, a gente acaba a aula de hoje. E curtam lá o vídeo, acessem o meu canal, façam parte do canal também, se inscrevam e também me acompanhem no Instagram com os mapas mentais.
Um grande abraço e até a próxima aula.